Você está numa montanha isolada, no coração da Rússia, em 1959. 9 jovens montam acampamento, sem saber que aquela será a última noite de suas vidas. Horas depois, correriam descalços pela neve, arrancando a própria pele para escapar de algo que ninguém viu. O que aconteceu naquela barraca? Avalanche, testes militares, loucura coletiva ou algo que o governo russo ainda esconde? Nove corpos, um sem língua, outro com o crânio esmagado, olhos arrancados, todos espalhados pela neve como peças de um tabuleiro amaldiçoado. O cenário? Uma encosta gelada dos Montes Urais, na antiga União Soviética, em pleno inverno de 1959. Eles correram sem sapatos no meio da noite, rasgaram a própria barraca de dentro para fora, como se algo ou alguém estivesse lá fora. E tudo o que a gente tem até hoje são mais perguntas do que respostas. Essa é a história do incidente do Passo Dyatlov, um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX, e uma aula prática de como uma viagem pode ir de aventura radical a plot de filme de terror em tempo recorde. Para começar, a gente precisa entender quem eram essas pessoas. 9 jovens experientes universitários de engenharia e ciências do esporte da Universidade Técnica de Ural. Gente acostumada com trilhas, com frio, com o perrengue raiz. Eles não eram aventureiros de Instagram. Eram os caras que ririam de você se você escorregasse na trilha e dissesse "Ai, meu tornozelo". A expedição era liderada por Igor Dyatlov, o que acabou dando nome ao caso, e o objetivo era simples: escalar a montanha Otorten, uma região remota e gelada que, para você ter ideia, era tão convidativa quanto uma sauna no Ártico. Mas ali, entre o planejamento e a execução, havia um detalhe. Aquela área era conhecida pelo povo indígena Mansi como a Montanha da Morte. E sim, eles estavam falando sério. O grupo partiu no fim de janeiro, com tudo documentado: mapas, fotos, diários. Inclusive, parte do que se sabe hoje vem dos registros que eles mesmos fizeram, e isso só torna tudo mais perturbador. No caminho, um dos integrantes, Yuri Yudin, teve que voltar por causa de problemas de saúde. E olha, sorte dele. Literalmente o único que sobreviveu. Ou, se você for do tipo que acredita em coisa errada, o único que foi poupado. Os outros 9 seguiram em frente. Armaram acampamento no meio da encosta de uma montanha chamada Kolat-Syakhl, que em tradução livre significa algo como Montanha dos Mortos. É claro que ninguém pensou: opa, talvez acampar aqui seja uma ideia de merda. Não. Eles estavam determinados, disciplinados e completamente alheios ao fato de que, naquela noite, estavam prestes a entrar para a história da forma mais sombria possível. Dias depois, o grupo não deu sinal de vida, nenhuma mensagem, nenhum retorno. Um resgate foi acionado, e o que eles encontraram não parecia real. A barraca, meio soterrada pela neve, estava rasgada de dentro para fora. Não tinha sinais de luta ali dentro, mas alguma coisa fez com que todos fugissem em pânico absoluto, descalços, no meio de uma nevasca de menos 30 graus Celsius. Pensa bem, o que te faria sair de uma barraca no escuro, numa tempestade de neve, sem casaco, sem bota, sem nada, e ainda por cima rasgando a tenda, com uma faca para sair mais rápido? Os corpos começaram a ser encontrados aos poucos. 2 estavam embaixo de uma árvore, quase pelados, com as mãos carbonizadas. Sim, queimadas. Outros 3 corpos foram achados espalhados entre a barraca e a árvore, como se tivessem tentado voltar para o acampamento. E os últimos 4? Eles estavam enterrados mais fundo na neve. E aí a coisa ficou mais pesada. Uma das garotas estava sem língua, literalmente, sem a língua. Um dos rapazes estava com o tórax destruído, fraturas internas comparadas a um acidente de carro, mas sem lesões externas. Outro tinha os 2 olhos arrancados, e o mais bizarro,
sem sinais de luta nem pegadas que sugerissem um agressor. Nenhum sinal claro de ataque. Só os corpos, e o gelo, e o silêncio. A investigação da época? Uma mistura de não sabemos o que fazer com melhor encerrar isso logo. A causa oficial foi listada como uma força natural incontrolável. Ou seja, o famoso deu ruim cósmico. Mas, claro, as teorias não pararam por aí. Na verdade, é aqui que elas começam. A teoria da avalanche é a mais oficial, mas cheia de furos. A barraca não foi soterrada, os corpos estavam espalhados e os ferimentos eram extremos demais para algo tão natural. Já os testes militares secretos entram forte na jogada. Explosões, radiação, luzes estranhas no céu, tudo com a clássica assinatura soviética de ninguém viu nada. Outra hipótese é um fenômeno natural bizarro, um vento que emite sons tão baixos e perturbadores que podem causar pânico, alucinações e desorientação total, tipo um apito invisível do inferno. Fora isso surgem as teorias mais alternativas: abdução alienígena, pé grande, armas experimentais, rituais indígenas. Nenhuma fecha todas as pontas. Em 2019, reabriram o caso e, pasme, concluíram de novo que foi avalanche, usando simulações baseadas no filme Frozen. Sim, aquele mesmo. Até hoje o mistério continua congelado lá em cima. E talvez seja melhor assim, porque se a verdade for mais sombria que qualquer teoria, talvez o silêncio seja a única coisa que ainda nos protege. Se você chegou até aqui, é porque esse mistério também te pegou de jeito. E olha, isso foi só a ponta do iceberg. Literalmente. Se curtiu a história, se ela te deixou com aquela pulga atrás da orelha, já se inscreve no canal. Aqui, a gente vai fundo, mesmo quando o fundo é escuro, gelado e cheio de perguntas sem resposta. Deixa o like, porque isso me mostra que você quer mais histórias como essa. E vamos combinar, tem muita coisa bizarra por aí que ainda merece ser contada. Comenta aí qual teoria você acha mais provável. Avalanche? Experimento militar? Algo que nem tem nome? Vai que você descobre o que nem a Rússia conseguiu explicar. E se conhecer alguém que ama um mistério sinistro, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Só cuidado, porque vai que ela decide acampar por aí depois. A gente se vê no próximo caso, se você tiver coragem.